Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nosso momento assíncrono de hoje, bem-vindos, bem-vindas. Como prometido, como a gente combinou, né, na aula de terça, nem lembro mais se foi terça, viu, gente? Mas eu sei que os vídeos que a gente deixou aí sobre responsabilidade civil sobre o dano ambiental e política nacional de resíduos sólidos, eu tinha prometido para vocês que no encontro assíncrono de hoje a gente ia resolver algumas questões de concurso para ver na prática, né, como é que esse assunto costuma ser cobrado e também para ajudar aí a fixar melhor, né, o que a gente discutiu durante a aula. Então, a minha proposta para você é a seguinte: aproveita o momento assíncrono de hoje para resolver essas questões. Quando você resolver, você volta aqui para ver o vídeo, porque aí você pega o gabarito, né? Acho que o ideal é tentar resolver sozinho primeiro, e aí depois que você tiver resolvido, você volta aqui para ver os meus comentários, ver aí, né, se você se saiu bem. Acredito que vão acertar todas. É um conteúdo muito tranquilo, como eu disse para vocês, né? A questão é só mesmo de memorização. As questões de concurso de direito ambiental, elas são muito técnicas, muito decorebas. Então, por um lado, isso é bom, porque não vai exigir tanto aquele exercício da reflexão, da crítica, né? Por outro lado, é ruim, porque vai exigir muito dessa capacidade de memorizar. Sem mais delongas, então, vamos lá aqui ver as questões. Eu deixei o arquivo de Word para vocês aí no Unileão Digital. E acompanhem, então, aqui comigo. Gente, todas essas questões estão disponíveis no Que Concursos. Eu não coloquei aqui quais são os cargos, quais foram os concursos, porque eu ia perder mais tempo, né, para fazer o arquivo dessa forma. Mas se vocês quiserem consultar, né, para qual cargo, concurso, ano, é só dar uma olhadinha lá na página da Que Concursos. Eu selecionei aqui aquelas que eu acho que acabam sendo mais cobradas, se repetem mais, mas existem inúmeras outras, né? Existem centenas de questões sobre esse assunto lá. Se você tem interesse, né, de fazer concurso em disciplina, aliás, em concurso que cai a disciplina de direito ambiental, sugiro que você fique sempre nesse exercício, né, de resolução de questões. Elas se repetem bastante e a gente acaba tendo aí um instrumento bom para esse processo de memorização. Primeira questão diz o seguinte: estão sujeitas à observância da Lei 12.305, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente falou sobre isso, né, quando a gente falou sobre a responsabilidade compartilhada, que essa legislação prevê, né, a gestão compartilhada de resíduos sólidos é uma base dessa legislação. Todos e todas têm responsabilidade por essa gestão, as pessoas físicas e jurídicas, de direito público, de direito privado, vai desde o fabricante até o consumidor, né, passando pelo distribuidor. Então, todas as pessoas, que é para deixar bem claro que no que diz respeito à gestão dos resíduos, não existe aí possibilidade da gente se omitir, da gente dizer que a responsabilidade é de outro, ela é de todos. E aí a questão cobra justamente essa percepção. A letra A diz: somente as pessoas físicas ou jurídicas diretamente responsáveis. A gente sabe que não, né? As indiretamente também. Apenas as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado também, por isso, né, estão erradas aí, letra A, letra B. C, pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos. É um Ctrl+C, Ctrl+V do texto de lei, então tá aí piscando, né, como verdadeira, como correta, letra C. Letra D, apenas as pessoas físicas de direito privado, falso, né? Apenas as pessoas jurídicas de direito público, falso também. Então, a gente lembrar que no que diz respeito à gestão de resíduos, todas as pessoas, direta ou indiretamente responsáveis pela geração dos mesmos, elas são responsáveis. Segunda questão: quais são os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Gente, lembra que eu falei para vocês que isso é muito comum? Não é que a questão seja difícil, ela se torna difícil por essa questão da memorização. Eu disse para vocês na gravação da aula que é comum que tentem confundir os princípios com os objetivos.
Se a gente for olhar aqui nas alternativas, foi justamente isso aí que o avaliador, que o examinador tentou fazer com os candidatos. Estão misturados aí princípios com objetivos da política. E aí, o que é objetivo, segundo a legislação, a gente precisaria ter isso muito claro, né, muito bem memorizado, é justamente a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Então, na verdade, desculpem, né, estão misturados aí instrumentos e objetivos. Por exemplo, os inventários anuais de resíduos são instrumentos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os planos de resíduos sólidos são instrumentos. Eu acho, né, que pela lógica, pelo bom senso, se a gente conseguir separar o que é um instrumento do que é um objetivo, a gente ainda conseguiria acertar a questão, mesmo que não tivesse memorizado. Porque instrumento é uma coisa que serve para algo. Então, assim, por exemplo, um plano de resíduo sólido é uma coisa, um mecanismo, né, que o poder público vai poder utilizar para poder implementar. Então, é algo que serve para, que tira essa legislação do papel e tem a possibilidade de trazer um resultado prático. Então, fica claro que é instrumento. E aí não tem como confundir com um objetivo, que é uma meta. E aí, se você der uma olhadinha nas alternativas, eu acho que dá para perceber esse caráter instrumental do caráter aqui de um objetivo. Qual é a meta? Proteger a saúde pública e a qualidade ambiental. Agora, a gente vai proteger a saúde pública e a qualidade ambiental por meio de que instrumentos? Aí, a gente tem aí esse rol. Então, se por acaso você for fazer uma prova, né, não vai valer para a nossa de AV2, porque vocês estão nessa de fazer prova online, vocês têm como ir lá na legislação, consultar e seria tranquilo. Mas quando isso tudo passar, né, e você for fazer prova mesmo em estilo tradicional, eu acho que isso pode te ajudar, se você não conseguiu ainda memorizar, né, usar essa lógica. Se tem caráter de meta, é um objetivo. Se é uma coisa prática, né, que serve, que é um mecanismo, que é realmente um instrumento, para que a gente possa, na prática, fazer algo, então é um instrumento, não é objetivo. E aí a gente consegue, então, não confundir, ter uma chance maior de acerto. Terceira, segundo a Lei 12.305, ou seja, segundo a Política Nacional de Resíduo Sólido, a área contaminada, cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis, isso a gente falou, né, eu disse para vocês que é conceito-chave, que vocês precisariam memorizar, a gente está falando aí da área órfã contaminada, né, existe aí, ó, os dois termos estão aí, né? A área contaminada e a área órfã contaminada. São facilmente confundíveis, mas a gente não vai confundir, porque o próprio nome órfão, né? Sujeito que é órfão, em tese, não sabe quem é o pai ou a mãe. Então, eu vou usar essa expressão para me lembrar que a área órfã contaminada é aquela que a gente não tem como saber quem fez essa disposição inadequada do resíduo, né? Então, é o famoso terreno baldio. Os demais conceitos estão todos na legislação, né? Por isso que os chamados falsos descritores, né? Não é que a resposta esteja errada, ela só não responde à pergunta. Então, todos esses outros conceitos que estão aí nas alternativas estão presentes na legislação, só não respondem à pergunta. Então, isso é para que realmente confunda a cabeça do candidato, né? A gente fica com aquela, ixi, isso está na lei, eu lembro que eu já li, mas qual é a correta? Então, realmente, a gente precisaria, né, ter memorizado. Se fosse área contaminada, aí a gente teria condição de identificar, individualizar quem foi o sujeito responsável pela disposição inadequada. Beleza? Então, letra C, área órfã contaminada. A quarta, gente, é uma questão típica sobre política nacional de resíduos sólidos, extremamente decoreba. O avaliador pegou lá os conceitos chaves que estão previstos na legislação, fez uma alteração ou outra e pede para você marcar a correta. E aí a alternativa que está perfeita, né, do jeitinho que a gente encontra na lei, é a letra C. O que é logística reversa? É um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, não tem uma justificativa
para além do fato de que esse foi o conceito dado pela Lei 12.305. Todos os outros conceitos que estão aí nas outras alternativas, eles foram deturpados, eles estão com alguma falha, está diferente do que está previsto na legislação. Por exemplo, reciclagem, né? Ele coloca aí que resíduos sólidos, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processo tecnológico disponível, economicamente viável, não apresenta outra possibilidade. Isso não é verdade, né? Isso aí é o conceito de rejeito, não o conceito de reciclagem. Então, ele pegou um conceito que está na lei, né, está correto, e só mudou a que se refere, né? Isso não, reciclagem é aquela alteração que vai envolver mudança física, química, biológica, a gente vai transformar, né, esse resíduo em uma outra coisa. E aí, isso vai acontecer em todas as outras alternativas, né? Eles trocam, eles mudam lá para confundir o candidato, então, muito importante, ó, na letra L, coloca aqui rejeito. Processo de transformação do resíduo sólido que envolve a alteração de sua propriedade física, química ou biológica. Isso aqui é reciclagem. Então, eles trocaram, né? Chamaram de reciclagem o que é rejeito, chamaram de rejeito o que é reciclável. Se vocês forem dar uma olhada aqui nessas outras alternativas, letra A, gerenciamento de resíduos sólidos, conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões tais e tais e tais, sobre a premissa do desenvolvimento sustentável. Se dá uma conferida, faz um Ctrl+C, Ctrl+V na legislação, você vai ver que não é esse o conceito. Gestão integrada de resíduos sólidos, conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, disposição de acordo com o plano municipal. Então, a gente vê aí, não está do jeitinho que está na legislação, por isso está errado. Então, super importante, né, ficar sempre resolvendo questão, sempre lendo essas legislações, porque não vai ter outro meio, né, de acertar pelo menos as questões de concurso. Elas realmente cobram a literalidade da norma em maioria absoluta das questões que vocês forem resolver. Ou fazendo isso que foi feito anteriormente, né, falsos descritores, está correto, a resposta está correta, só muda o conceito, troca para confundir o candidato, ou então alterando algo, né, às vezes até uma vírgula já muda o sentido e por isso a resposta se torna errada. Covardia. Quinta, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o processo de transformação de resíduos que altera, né, as propriedades físicas, químicas, biológicas, a gente acabou de falar, isso é a reciclagem. Tá aí na letra C, né, que normalmente se tenta confundir com a reutilização, mas na reutilização não há essa transformação das propriedades físicas, químicas, biológicas. A gente continua usando o produto com a natureza que ele tinha. Na reciclagem que a gente vai alterar isso. Então, letra C, reciclagem. Sexta é a questãozinha típica, muito cobrada. Se vocês quiserem ficar respondendo questão lá no que concurso sobre esse conteúdo, vocês vão ver que vai aparecer em vários concursos, de concurso simplório para auxiliar administrativo de prefeitura, até mesmo concurso de juiz e promotor. Essa perguntinha sobre esse fluxo, né, sobre essas diretrizes para o gerenciamento de resíduos sólidos. E aqui é obrigatório a gente ter memorizado, né? Essa sequência correta nossa meta principal é não gerar resíduo. Mas a gente está numa sociedade capitalista, a gente precisa consumir, a gente precisa de roupa, a gente precisa de alimento, de calçada, etc. Então, a gente vai consumir. Então, se eu vou consumir, eu vou acabar gerando resíduo. Então, eu preciso consumir pouco. Por isso que a minha meta é não gerar e reduzir. O segundo passo é redução, consumir pouco. Aí eu vou pensar na reutilização, né, que é toda essa questão de o produto poder continuar com as suas propriedades físicas, químicas e biológicas sendo aproveitado, até chegar um momento que eu vá poder ainda ter esse produto, mas com as suas propriedades transformadas, ou seja, a reciclagem. E aí, eu ter, após a reciclagem, esse tratamento adequado dos resíduos. Essa ordem está aí na letra B de bola, né? Não geração, redução, reutilização, reciclagem e o tratamento adequado.
A respeito da responsabilidade ambiental, né, que foi o outro conteúdo que a gente viu, a responsabilidade civil pelo dano ambiental. Até estou deixando um texto aí que eu acho bem interessante, uma decisão recente, né, sobre a questão dos crimes ambientais cometidos em Mariana e Brumadinho. Deem uma olhada, leiam, é bem interessante. É para você dizer, questão CESP, né, para dizer se está certo ou errado. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor pagador por danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, verdade, né? A responsabilidade é objetiva. O dever de indenizar requer prova do dano e do nexo causal. Verdadeiríssimo, né? Foi o que a gente deixou bem claro, ou pelo menos tentou deixar bem claro na aula. Para que a gente tenha a responsabilidade civil do sujeito, é preciso comprovar o nexo de causalidade entre a conduta dele e o fato danoso. Oitava questão, para examinar as assertivas. É possível extrair da Constituição a coexistência da responsabilidade, né, nas três esferas, administrativa, civil e criminal, está lá no parágrafo 3º, né, do artigo 225, essa independência das instâncias, mas existem decisões da esfera criminal que vão ter efeito na esfera administrativa e civil, corretíssimo, né, tudo de acordo com o que está no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. Os danos ambientais que se revelarem tecnicamente reparáveis deverão ser reparados em natura, que é a nossa grande meta, né? Recuperar o meio ambiente, isso aqui bem para o meio ambiente natural. Agora, aqueles danos que não tem como recuperar em natura, né? A gente não, sei lá, encadeou um processo de extinção de alguma espécie, etc. A gente não vai poder reparar, mas então a gente vai ter que compensar e indenizar. É a responsabilidade civil verdadeiríssimo. O caráter próprio terreno, que é aquele, né, que a gente tem, mesmo que não tenha sido eu que tenha provocado o dano ambiental, mas na medida em que eu adquiro, por exemplo, uma propriedade rural que já tinha lá o dano, essa responsabilidade passa a ser minha. A gente falou sobre isso nas aulas sobre Código Florestal, né? Então, o caráter próprio terreno de reparar o dano é inerente ao próprio bem, exatamente. Por isso que se eu adquiro, eu passo a ter essa responsabilidade. É o caso, por exemplo, de recompor cobertura florestal de uma área de preservação permanente, como está no Código Florestal. Então, tudo corretinho, né? 1, 2 e 3, letra D. Sobre a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, é correto afirmar que a reparação civil do dano ambiental será feita por meio da imposição de obrigação de fazer ou não fazer. Opa, não, ela independe, né? Ela independe de culpa, a responsabilidade ela é objetiva. O ordenamento jurídico brasileiro, visando salvaguardar a proteção de um interesse transindividual e de natureza indivisível, não admite a desconsideração da pessoa jurídica. Opa, isso aqui está falso de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. A gente sabe que se for necessário, né, para recompor o dano, a gente vai ingressar no patrimônio dos sujeitos, a gente vai desconsiderar a personalidade jurídica. No que se refere à proibição de contratar com o poder público, receber subsídio, né, fazer contratos de licitação, quando é aplicada a pessoa jurídica, não pode exceder o prazo de 10 anos. Corretíssimo, né, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Então, você vê aí que é uma questão que mistura dois conteúdos, né, Lei de Crimes Ambientais e responsabilidade civil pelo dano ambiental. Por isso que eu disse para vocês, né, que eu vou cobrar o conteúdo que a gente viu depois da AV1, mas é fundamental saber o conteúdo da AV1, porque ele pode ser pano de fundo para outras questões. Os conteúdos normalmente não são cobrados de forma isolada, principalmente aí em concurso, eles vão ali, né, misturar temas afins, e aí o mesmo vale para a nossa provinha de terça-feira. A responsabilidade penal da pessoa jurídica depende da cominação de sanção administrativa. Não, a gente sabe que as penalidades, aliás, que as possibilidades de responsabilidade são independentes, civil, administrativa e penal, com base na... E aí, essa seria a última, né? Não, letra E. A responsabilidade penal da pessoa jurídica depende da... Não, é isso mesmo, depende da cominação, então não, né? Porque são instâncias independentes, autônomas. E a última questão, com base na jurisprudência dos tribunais superiores acerca da responsabilidade por dano ambiental,
Mais uma questão sobre responsabilidade, né? Para julgar se está certo ou errado. De acordo com o STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral. A gente falou sobre isso na gravação da aula, verdadeiríssimo, né? Isso é correto, a jurisprudência do STJ, até porque é aquilo que a gente comentou, né? Devido ao princípio da ubiquidade, o meio ambiente, ele pertence a todos, ele está em todos ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, se alguém está lucrando com o uso desse meio ambiente, deve assumir o risco integralmente, né? Pela ocorrência de algum dano ao mesmo. Eu deixei um texto para vocês sobre isso, um artigo científico, né, na última aula, nas últimas gravações, então é só dar uma olhada lá se você tiver ficado com alguma dúvida. E é isso, gente. Eu espero que as questões tenham ajudado, tenham sido úteis. Permaneço à disposição se tiver ficado alguma dúvida e fico também à disposição de vocês para a gente fazer um momento ao vivo, se vocês quiserem, na segunda-feira, de revisão, de tira dúvidas. Leia-se revisão, é vocês me dizerem quais são as dúvidas e eu, então, respondê-los, né? Para a pré-prova, né? Para a prova de terça, tá bom? Então, bom final de semana, bons estudos e desde já, boa prova. Lembrem que a prova vai ficar disponível dia 17 de junho a partir das 18 horas e que vocês têm o prazo de 24 horas, ou seja, tem até o dia 18 de junho às 18 horas para respondê-la, ok? Abraço, gente. Tchau, tchau.